Olá, queridos amigos internautas, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O nosso estudo de hoje é o de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o nosso estudo são os nossos amigos e facilitadores Sérgio Bebiano e Alexandre Moll. Um bom estudo a todos. Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês, nossos amigos internautas, né? É uma grande satisfação estar com vocês. Hoje aqui ao lado do meu grande amigo Sérgio. Boa noite, Sérgio. E já vou te passar, de bate-pronto, né? A sua primeira pergunta aí da noite. Fique à vontade. Muito bem, meus queridos e queridas. Uma boa noite a todos e a todas. É para mim uma alegria e um prazer muito grande. Estava um pouco afastado devido à quantidade de tarefas que nós fazemos aqui nessa casa, em tantas atividades que nós abraçamos, mas é sempre um prazer a gente estar aqui. Então, os nossos queridos amigos internautas, eu desejo aqui muita paz, muita alegria. Bom, como todos já sabem, nosso estudo de hoje é de perguntas e respostas. O tema é livre, nós já temos aqui algumas que nos foram encaminhadas. E tem uma pergunta muito interessante, que a pessoa nos faz o seguinte: minha vida está muito ruim, nada dá certo para mim. Me falaram que eu fui muito ruim na reencarnação passada, que estou pagando meus pecados. Então vou sofrer o resto da vida? Nossa, devo ter sido muito ruim mesmo, porque nada dá certo. Deus não perdoa? Oh, meu amigo, bem-vindo ao grupo, viu? Essa é a verdade, né? Sofrimento é um negócio complicado. Mas olha só, Deus não perdoa? Realmente, eu vou dizer para você, meu amigo, que fez essa pergunta, e para todos vocês, Deus não perdoa. Deus não perdoa. Sabe por que Deus não perdoa? Porque Deus não se sente ofendido. Deus não tem o que perdoar. Deus é só Pai. Deus é só amor, bondade. Deus é misericordioso, então Ele entende os nossos erros, então Ele não nos pune. Ele não tem que perdoar o que Ele não se sente ofendido. A gente é que perdoa. Ah, você está perdoado. Porque quando você perdoa uma coisa, é porque você se sentiu ofendido. Essa é a verdade. Mas, olha só, por que então nada dá certo para mim? Por que a minha vida é tão ruim assim, tudo que eu faço dá errado, não é? Na verdade, Deus nos dá sempre uma nova oportunidade de nós podermos recomeçar, de nós podermos reconstruir a nossa história. Se estamos realmente passando por situações aqui de percalços na nossa vida, se estamos passando por abrolhos e espinhos hoje, é claro que tem reflexo sim das nossas reencarnações pretéritas, do nosso passado delituoso. A história da humanidade nos conta isso, não é? Se nós olharmos nos livros de história, a gente vai ver o tanto que a gente era cruel. E hoje estamos passando num processo de reeducação. Mas aí a pessoa que pergunta assim: então eu vou sofrer o resto da vida? Depende. Depende de quê? Depende de você, meu irmão. Depende de cada um de nós. Olha só, muitas pessoas, o espírita principalmente, ele usa muito uma expressão que eu não gosto muito, sabe, Alexandre? Ele fala assim: eu estou resgatando meus débitos do passado, estou pagando meus débitos do passado. Parece que Deus está nos cobrando alguma coisa, vem com a nota promissória e fala: você está devendo, você tem que pagar. Não é assim que funciona, não. Deus não cobra nada. Deus nos dá uma oportunidade de nós podermos nos reeducar, e a gente poder aqui, na verdade, aproveitar a reencarnação. Então não é uma punição, é uma lição. Agora, Emmanuel fala uma coisa muito interessante para nós, que é o seguinte: que o sofrimento, na verdade, a gente interpreta de uma forma muito, muito ruim. A gente acha que é uma coisa horrível, mas, na verdade, o sofrimento é para nos colocar na linha. Então, qual é a lição que você está tirando dessas questões que você está passando aqui, que eu estou pagando todos os meus pecados, que a minha vida está muito ruim, que nada dá certo, enfim. Qual que é a lição que você está tirando disso? O que você está tirando de proveito dessa lição? De todo esse processo, de todas essas provas, de todas essas expiações que você está passando. Se você só sofrer por sofrer, de nada adiantou. Então, tudo é um processo de aprendizado. Então, nós temos que saber por que a gente está fazendo isso, e aí a gente começar a nossa
autotransformação, a nossa mudança interior, a nossa reforma íntima. Olha só que coisa maravilhosa. E não raro, muitas vezes, é através do sofrimento. Porque nós temos dois caminhos para aprender, meus queridos amigos. Nós temos o caminho do amor e nós temos o caminho da dor. Eu não sei por que motivo, sabe, Alexandre, que a gente sempre escolhe o caminho da dor. Nossa, eu acho que a gente é masoquista. Porque não pode. Porque você tem um caminho do amor, que é maravilhoso. Limpo, tranquilo, cheio de flores, pétalas de rosa nos caminhos, e vai chegar aqui, ó. Mas você tem um outro caminho, que é o caminho da dor, cheio de pedras, buracos, abrolhos, espinhos, vai chegar aqui no mesmo lugar, mas a gente prefere esse aqui, eu não sei porquê. Vai chegar no mesmo lugar, você chega todo arrebentado, mas você chega também. Mas em vez de escolher o caminho do amor, a gente prefere sempre o caminho da dor. É isso que eu não consigo compreender. Mas então quer dizer que eu vou sofrer o resto da vida? Não, muitos espíritas principalmente, mas aí eles falam que é o meu processo reencarnatório, é porque eu vim para sofrer mesmo, eu vim para resgatar meus débitos. Então, aí ele senta ali no passeio e fica ali chorando as mágoas. Vou sofrer mesmo, né? Fazer o quê? É o meu destino. Está escrito no meu destino que eu tenho que passar por isso. São as minhas provas e expiações. Mas não é assim que funciona, meus queridos. Olha só. Sérgio, mas não tem um destino? Não está traçado lá? Tem destino? Tem. Tem um destino. Então, ele está traçado? Está. Então, existe um destino e ele está traçado. Mas ele é definitivo? Não. Ele não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino. Olha só que coisa maravilhosa. Nós podemos mudar o nosso destino para melhor ou para pior. E como é isso? De acordo com os nossos atos, com as nossas ações, com as nossas atitudes do dia a dia. É isso que funciona, é assim que funciona. Então nós podemos fazer o quê? Reprogramar a nossa existência. Mudar o nosso destino, reprogramar o nosso destino. E quem nos ensina isso é um espírito de grande sabedoria, que é Hamed. Ele nos fala, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, no livro maravilhoso, que é O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. E na sua lição primeira, tem um título de uma lição que se chama Reprogramação. Olha só. Nós podemos reprogramar a nossa existência. Se você vai vir passar por um processo complicado, mas dependendo da sua ação aqui, se você aprendeu pelo amor, não há mais necessidade de você aprender pela dor. E Hamed depois vocês leiam esse livro, meus caros amigos, Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito de Hamed. E nessa lição primeira, reprogramação, ele fala mais ou menos assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Olha só. E ele ainda fala assim: teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele fala assim. Ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E ele finaliza a lição assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Que possamos refletir sobre isso, meus queridos. É isso, muita paz. Bom, tem duas perguntas aqui, que uma complementa a outra, que se refere ao Evangelho. A pergunta é o seguinte: a que Jesus se refere quando afirma ser preciso nascer de novo para ver o reino dos céus? E a segunda é: o que significa renascer da água e do Espírito? Então, são duas perguntas que se complementam.
O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é importante nós saibamos que ele não é o Evangelho segundo a doutrina espírita, é o Evangelho segundo a observação, né, o entendimento espírita. Por quê? Porque, naturalmente, a doutrina espírita ela vem aumentar de uma forma imensa, absurda, o nosso entendimento com relação às questões espirituais. Então, a partir do momento em que você tem esses conhecimentos, naturalmente nós podemos tirar do Evangelho mais coisas do que nós já sabíamos. Então, quando você estuda o Evangelho, tendo como pano de fundo, né, tendo como base a doutrina espírita, naturalmente nós somos capazes de entender o Evangelho de uma forma mais clara, ou às vezes até de uma forma mais profunda, né? Então, lá nesse livro em que o autor, Allan Kardec, né, aliás, ele não é bem o autor, né? O autor são os espíritos, ele foi a criatura que coordenou essas comunicações e as trouxe para os livros, por isso ele é chamado de codificador, né? Então, nesse livro, lá no capítulo 3, nós vamos ver o título do capítulo, exatamente esse aqui, ó. É preciso que nasças de novo, né? E neste capítulo, então, o Allan Kardec insere ali várias parábolas que tratam da reencarnação, pelo menos na ótica espírita. E uma das parábolas é essa, né? Onde Jesus, discutindo ali com Nicodemos, né? Nicodemos pergunta para Jesus: o que é preciso para o homem entrar no reino dos céus? Aí Jesus responde: é preciso que nasças de novo. O que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. A partir dessa afirmativa de Jesus, nós, como espíritas, entendemos que quando Jesus diz, é preciso que nasças de novo, ele está falando em dois aspectos, acredito. O nascer mesmo, dessa renovação espiritual que o Sérgio acabou de dizer, né, através da fala do Hamed e também da própria fala do Sérgio, né? Essa reprogramação que nós devemos fazer nas nossas vidas, quase que sempre, né? Então, esse nascer de novo, é nascer de novo mesmo, das reavaliações, das atitudes, né? Das reprogramações, né? Avaliando aquilo que nós estamos fazendo de certos e aquilo que, hipoteticamente, estamos fazendo de errado, né? Então, esse nascer de novo é nesse sentido mesmo, dessa mesma vida, nessa atual conjuntura, a gente puder, né, mudar as nossas posturas e reavaliar a nossa visão de mundo. Agora, uma outra visão, que também é uma visão mais espiritual, é que quando Jesus fala que é preciso que nasças de novo para entrar no reino dos céus, aí a gente já entra na questão da reencarnação. Por quê? Porque para entrar no reino dos céus, o que é o reino dos céus? Tem várias interpretações, mas basicamente é um outro lugar que nós acreditamos que seja um outro mundo, um outro nível de mundo que seja melhor do que esse. Se a gente tem essa conceituação, reino dos céus, pela conceituação histórica do que é céus, naturalmente a gente acha que é um bom lugar, correto? Então, para entrar no reino dos céus, é preciso que nasças de novo. Então, nascer de novo, e ele complementa, é preciso que nasças da água e do Espírito. Então, nós vamos entender isso. Por que da água? A água, segundo os judeus, né, na época, os hebreus, era a matéria básica de todo elemento da vida. Para eles, tudo vinha da água, né, a origem da vida. E, de certa forma, eles não estão errados, porque a vida, do ponto de vista orgânico, ela manifesta-se no planeta, né, naqueles líquidos, né, Sérgio? Aquela matéria gelatinosa ali dos antigos oceanos tépicos, né? Como diz o próprio André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Os primeiros vírus de protoplasma da Terra surgiram naquela sopa de aminoácidos, né? Naquela matéria gelatinosa. Ali surgiu os primeiros elementos orgânicos do planeta Terra. Então, a ideia de vida material para nós, né, do ponto de vista histórico, vem da água.
Então, os judeus também tinham essa ideia. Era uma crença comum, porque era um conceito cultural, um conceito histórico. Então, é preciso que nasças da água. A água representa a matéria. E é preciso que nasças do Espírito. Ou seja, o Espírito, quando vem, quando ele nasce, ele renasce da carne, né, que representa a água, ou seja, a nossa carne, o nosso corpo, ele é fruto de uma combinação genética através, naturalmente, né, do material genético dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe. Então, o que nasce da carne, né, representa exatamente a água. E o que nasce do espírito? É o nosso próprio espírito. Ou seja, o nosso espírito, ele é filho de nós mesmos. O nosso espírito não foi criado, segundo algumas crenças, no momento do nascimento da criatura. Não. Quando a gente nasce, o nosso espírito já pré-existia. Nós já existíamos. Então, quando a gente nasce do corpo, é o material genético, é a água. Quando a gente nasce do espírito, a gente ressurge na carne através do nosso próprio espírito. Ou seja, o meu espírito, ele traz toda a nossa história espiritual. Então, quando a criatura nasce, ele traz naturalmente as suas limitações do ponto de vista intelectual, porque o corpo físico ainda não permite que nós façamos, quando criança, todas as nossas manifestações, mas quando a gente adquire a idade adulta, aí nós permitimos que o nosso espírito finalmente renasça, ou seja, ele toma posse do corpo. E ao tomar posse do corpo, ele traz o quê? As suas heranças. E quais são essas heranças? É a nossa personalidade. É por isso que nós somos tão distintos, né, Sérgio? Nós temos, cada um aqui, habilidades diferentes. Uns são mais pacientes, outros são mais intolerantes, uns são mais inteligentes no comércio, outros têm dificuldades, uns têm mais habilidade com as coisas da cozinha, com a costura, com as artes, com a ciência. Por que toda essa distinção? Porque cada espírito traz no seu psiquismo a sua herança que ele mesmo construiu em outras oportunidades. Então, nessa parábola, né, que eu convido a vocês a estudarem, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse diálogo que Jesus tem, ele fala, né, sublimarmente sobre a reencarnação. É preciso que nasças de novo. O que é nascido da água, é o corpo, o que é nascido do espírito é o espírito. Né? E nessa junção é que nós voltamos à carne para a manifestação. E assim ele continua na parábola, e em outras parábolas também, que nós temos nesse capítulo 3, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu amigo quiser complementar, fique à vontade. Excelente, Alexandre. Muito bom. Bom, meus amigos, aqui na verdade tem uma pergunta muito interessante. Aí nosso irmão ou a nossa irmã, né, fala o seguinte: por que Deus permite que aconteça uma pandemia como essa no mundo todo? Tem hora que duvido de Deus. Por que isso? Minha mãe morreu sem eu pedir perdão a ela. Bom, meu irmão ou minha irmã, deixa eu dizer para você o seguinte: primeiramente, não duvide de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Criador de tudo e de todos, e jamais permitiria que acontecesse alguma coisa que não fosse realmente para o bem da humanidade. Na verdade, não cai uma única folha sequer de uma árvore sem a permissão divina. Essa é a verdade. Deus é sábio, Deus é bom, misericordioso. Mas então, por que está acontecendo tantas coisas ruins? Mas olha só, o que muitas vezes na nossa ignorância espiritual, nós entendemos como as coisas ruins, na verdade, como nós colocamos anteriormente aqui, são as grandes oportunidades do nosso aprendizado, da nossa transformação moral e espiritual, não é? Olha só, nós tivemos muitas contendas, muitas guerras, tivemos a Primeira Guerra Mundial, olha só, tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial,
países lutando com outros países, povos lutando com outros povos, massacres diversos. Mais de 69 milhões de pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Coisa de louco. 69 milhões de pessoas morreram numa guerra. E olha só a tragédia que foi. Povos tendo ali como inimigos mortais outros povos, outros seres humanos. Depois tivemos mais outras tantas guerras, não é? Algumas mais localizadas, mas sempre um povo lutando contra outro povo. E agora nós estamos participando de uma grande guerra mundial. Mas olha só que coisa interessante, toda a humanidade lutando contra um único inimigo, só um vírus. Não existe um país lutando com outro país, não existe um povo de uma nação lutando contra outro povo de uma nação. Todos os povos têm um inimigo comum, um único vírus, pequenininho, que está destruindo, matando e vai por aí afora. Mas por que isso? Olha só, o que às vezes a gente vê como uma coisa muito ruim, olha a união dos países em prol de uma coisa só, de um bem comum, dividindo, somando, um ajudando o outro, um manda máscara para lá, o outro manda remédio para cá, o outro manda respirador não sei para onde, não é? Vacinas em comum acordo tentando ser produzidas para salvar a humanidade e não o povo de uma nação. Então é uma grande transformação, sim. O que muitas vezes, nossa, mas que coisa horrível, sim, muitas pessoas estão desencarnando, mas é um processo também. Olha só, nosso planeta Terra está passando por uma grande transformação, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Feliz daquele que aqui se encontra nesse planeta e que vai absorver todos esses conhecimentos que estamos passando. Como nós colocamos na pergunta anterior, sofrer por sofrer de nada vale. O que eu estou tirando de proveito desse sofrimento que nós estamos passando? Qual que é a minha atitude agora? Olha quantas coisas que nós estamos mudando. Olha o que a pessoa nos fala aqui. Minha mãe morreu sem eu pedir perdão a ela. Olha só que triste. Quantas famílias, quantos irmãos não conversam entre si? Quantos filhos não conversam com seus pais? Amigos, parentes, enfim, que estão um com ódio do outro, mas que agora, a hora que um vai lá e vai morrer, começa a pensar. E outra coisa também, além disso, o valor. Quantos de nós agora, aqui, a grande maioria pelo menos, não é? Que estão agora nos assistindo, não estão doidos para chegar lá e dar um abração bem gostoso no ente querido, abraçar uma mãe, abraçar um pai, um beijo carinhoso, um afago, um aperto de mão, coisas que a gente não dava valor, ou passava despercebido, ou achava até chato, que abraçação, credo, que beijação, que apertação, e hoje a gente sente falta, mas a gente só sente falta daquilo que a gente perde às vezes, ou na grande maioria das vezes é assim. Então, como a gente gostaria agora de estar abraçando um ente querido, abraçar um amigo, abraçar meu amigo Alexandre, olha a distância que estamos aqui sem mais, porque estamos aqui mais distantes, mas daqui a pouco já vamos ter que colocar de novo álcool gel para tudo quanto é lado, eu já estou ficando viciado nesse negócio, vou ter que pôr ar, de tanto que eu estou usando isso, né? É álcool gel para tudo quanto é lado, joga para tudo quanto é lado, pelo amor de Deus. E olha só, a gente tinha uma liberdade, a gente não aproveitava ela. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Então, vamos pedir perdão agora, mas se não deu tempo, peça em coração, meu irmão ou minha irmã. Eleve seus pensamentos e peça, porque ela vai receber o seu perdão sim também. Mas o mais importante é agora tentar as reconciliações com aquela pessoa que você não vê há muito tempo. Aproxime-se. Vamos começar a nossa autotransformação, a nossa reforma íntima, como eu coloquei anteriormente, e também o Alexandre também colocou. Olha só, é a grande oportunidade. Estamos passando por essa situação, não por acaso. Feliz daquele que vai passar por toda essa turbulência, mas tirando proveito dela. E como tirar o proveito? O ensinamento, a moral. O que vai ficar depois disso tudo aí? Em breve isso vai acabar? Claro que vai.
Como já aconteceram tantas outras pandemias no mundo. Esta é mais uma delas, só que agora encontrando a humanidade com um pensamento diferente já, antigo, diferente daquele antigo, né, de séculos e séculos atrás. Agora é diferente, mas é uma grande oportunidade. Aquele que não aproveitar, com certeza, eu não estou falando acho não, com certeza não reencarnará nesse planeta mais, vai ter que ir para um outro, primitivo, para dar valor ao que nós temos aqui hoje. Olha aqui, aguinha, geladinha, microfone, roupas, luz elétrica, ar-condicionado, né? Isso tudo são a tecnologia que nós estamos usufruindo. Tínhamos isso há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás? Não. É para esse tipo de planeta que essas pessoas vão, como aconteceu com os exilados de Capela. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, tirar proveito desse, entre aspas, sofrimento, dessa, entre aspas, coisa ruim que está acontecendo, e vamos aproveitar para nos melhorarmos. E quando você começa a mudar as suas atitudes, as pessoas que estão à sua volta, elas também começam a mudar. Não da noite para o dia, gradativamente. É assim que funciona. Eu gostaria também de sugerir, aqui para vocês que estão nos assistindo e para quem fez essa pergunta principalmente, tem uma palestra da minha autoria, está aí no site do Jesus Nazaré, depois entre lá e acha essa palestra, ela chama Agradecimento. Se estiver muito difícil, porque tem milhares de palestras lá, entra no Google, digita lá Sérgio Bebiano palestra, vai aparecer um monte de palestra lá. Tem um especial que chama-se Agradecimento. Assista essa palestra. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tá certo, meus queridos? É isso, Alexandre. Muito bem. A pergunta é a seguinte: por que, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, até mesmo os familiares? É uma pergunta muito interessante, né? Porque isso de fato acontece. É uma questão de afinidades, naturalmente, né? Nós temos afinidades com algumas pessoas, né? E essas afinidades são naturalmente por gostos, a própria palavra disse, né? Diz afinidade, somos afins em algumas coisas, mas também temos antipatias aparentemente gratuitas, né? Essas antipatias, às vezes, elas acontecem porque as pessoas simpatizam com umas coisas que eu antipatizo. Então, previamente, eu já crio uma antipatia ou a pessoa cria com relação a mim. Isso é uma coisa natural, né? Agora, passando para um outro patamar, que é para o patamar espiritual, existe muita coisa mais profunda e mais além disso. Por quê? Quando você diz aqui, inclusive entre familiares, por que a gente vê muita falta de afinidades entre os familiares, né, Sérgio? Inclusive, é onde às vezes a gente vê mais turbulência, né? Que são dentro das famílias, o que aparentemente é algo inaceitável, né? A gente pensa, nossa, mas dentro da família tem tanto ódio, tem tantos problemas, né? Mas é porque é fácil da gente entender, porque toda família é um desenho espiritual. Além de ter uma questão, né, de natureza genética, né, Sérgio? Há, acima de tudo, uma questão espiritual. Ou seja, quando a gente vem para este planeta, quando a gente vem nas experiências terrenas, a gente já traz, né, um projeto reencarnatório. E esse projeto tem todo um desenho familiar. Nós não caímos em qualquer família por acaso. Como você acabou de dizer do poema da fala do Hamed, né? E é exatamente... Nós atraímos pela nossa própria afinidade. Ou seja, é muito difícil ainda da gente entender dentro desse campo, né, do campo terreno, porque às vezes nos falta até capacidade de entendimento e até mesmo conceitos. Mas o fato é esse, que toda família, ela tem um desenho espiritual muito forte. Podem ter certeza disso. Todos os membros de uma família,
pai, mãe, filhos, né, aquela pessoa que nós escolhemos para nos casarmos, os nossos filhos, os nossos primos, aqueles que estão mais próximos, os nossos tios, todos nós temos alguma relação ou já tivemos alguma relação em um dado momento, seja no passado, seja nas outras reencarnações. Então, quando a gente vem com esse desenho espiritual. Então, é comum dentro da família a gente ter muito mais afinidades com algumas pessoas e ter algumas antipatias, né? O Emmanuel tem uma fala muito interessante, ele diz assim, que é no cadinho do lar, aonde se fundem e se refundem os corações mais adversos. Então, entendemos isso. Imagine vocês, se nós temos diversas oportunidades reencarnatórias para ajustarmos certas pendências, aonde é mais fácil para a gente ajuntar as pendências? Dentro da família. Então, né, Sérgio, se eu estou aqui e eu tenho uma pessoa que eu preciso ajustar com ela, que está lá na China, a possibilidade de um encontro é muito difícil. Então, a espiritualidade, de uma forma muito engenhosa, e por isso que eu estou dizendo que eu não sei explicar detalhes, né? Mas ela estuda todos os mapas reencarnatórios daquelas criaturas para ajustar. E aí, por uma força maior, que é a força de atração, quando a gente vem na reencarnação, nós somos automaticamente atraídos para aqueles lares, que é o lar aonde a gente precisa experimentar. Então, chegando dentro desse lar, é que você vai ser muitas vezes confrontado, né, com inimigos do passado. Não quer dizer, né, tenhamos bastante sabedoria de entender isso, não quer dizer que toda a família, todos os membros são inimigos, absolutamente. Nós temos ali, dentro desse desenho, aqueles que são afins, mas temos também aqueles que são realmente inimigos. Que dentro da estrutura familiar e dentro das leis que a sociedade humana e a lei religiosa colocou, né, aí a gente busca no Antigo Testamento a piedade filial, né, o respeito aos pais, o respeito à família, que foi ao pouco sendo implantado pelas religiões dentro das culturas e dentro das relações sociais. A própria lei humana também, né, foi de certa forma colocando regras de convívio. Então, tudo isso permite que hoje nós estando dentro da família, a gente, do lado, às vezes, de um inimigo, a gente se policie. Às vezes, o inimigo é um pai, é uma mãe, é um irmão, é o próprio esposo ou a própria esposa. Mas você está dentro de um estabelecimento de regras, de boas condutas e de valores que fazem com que você, né, se policie e tente amenizar essa relação. Às vezes nós não conseguimos, né, Sérgio? Infelizmente. É muito comum, infelizmente, a gente ver muita violência familiar. Violência doméstica, né? Principalmente homens agredindo mulheres, às vezes também o contrário, pais agredindo filhos, filhos agredindo pais, avós, né? Então, são criaturas que, infelizmente, não conseguiram domar os seus ímpetos, domar além da sua deseducação, esse ódio que muitas vezes está incrustado, e aí eles rompem essa regra que foi estabelecida pela sociedade e partem para essa agressão. E isso só faz piorar, naturalmente, as situações. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que reparar essas coisas. Como diz Jesus, né, pagareis até o último ceitil. Então, todo débito ele vai ser pago, mas pago através, né, como o Sérgio falou, não é uma regra de sofrimento. É pago através do convívio, da aceitação, né, do perdão, né, da quebra dessa animosidade e desse ódio. Então, a espiritualidade, né, quando eu falo espiritualidade, eu estou falando naturalmente de Deus, das leis de Deus e dos seus agentes, que são o que nós chamamos de espiritualidade. Eles fazem esse planejamento espiritual, eles fazem esse projeto espiritual de forma que a gente vá reencarnar exatamente nos núcleos familiares, onde a gente possa reparar esses problemas e avançar
na nossa espiritualidade, avançar na nossa senda evolutiva, né? Então, é tudo muito bacana, é tudo muito engenhoso, né? E é tudo muito proveitoso, se a gente souber naturalmente aproveitar, né? Então, quando a gente identificar essa animosidade dentro de casa, é bom nós observarmos isso. Essa animosidade que eu tenho para essa criatura, ou para aquele meu vizinho, ou para aquele colega de trabalho, é a oportunidade que eu tenho para poder me melhorar. A pedra que lapida o diamante, ela tem que ser mais dura que o próprio diamante, senão é ela que vai ser desgastada. Não é isso, Sérgio? Então, essa criatura que é a pedra no meu sapato, é a criatura que eu preciso para poder me melhorar e evoluir. Excelente, Alexandre. Família, meus queridos, se me permite aqui agregar ainda, Alexandre, é a grande oportunidade que Deus nos concede de nós reconciliarmos com os inimigos do passado. Por isso que às vezes dentro da família você tem irmão que não dá certo com outro de jeito nenhum, desde que nasceu, porque é inato. O espírito olha para o outro, você não sabe por quê. É aquela pessoa que quando você cruza, nossa, credo, meu anjo da guarda não foi com dele. Não tem nada, seu anjo da guarda, seu espírito por Deus está doido para você se reconciliar, você ainda bota a culpa no anjo da guarda. Às vezes você vê um filho que não dá certo com o pai, ou com a mãe, ou vice-versa, né? Mas sempre tem da família aquele que é o mediador, que é aquele que vai tentar a reconciliação ali. Ninguém é desamparado não, meus queridos. Mas a grande oportunidade de reconciliar com aquele ente querido, aquele familiar, que talvez não é tão querido, mas ele é necessário, porque ele está ali exatamente por isso. Porque vocês vão ter que voltar, mais cedo ou mais tarde, quantas vezes for necessário, chegando a ponto... Se não acontecer uma reconciliação, vem chifópagos, que é aqueles gêmeos grudadinhos no outro, já viu? Nasce cabecinha com cabecinha, bundinha com bundinha, costinha com costinha, vai ter que conviver junto, nem que seja na marra. E como é que faz? Ah, eu quero ir no banheiro, eu não quero. Ixi, como é que vai fazer? Vai ter que viver junto, tem jeito não. Então é a providência divina, né? Eu, Alexandre, vamos supor, né? Esse é meu irmão de longa caminhada, viu, gente? Nós sabemos histórias nossas aqui longas, mas vamos supor que a gente não dá certo de jeito nenhum, vai nascer uma vez, vai ter que nascer junto então, junto que eu falo, emendado mesmo, para poder reconciliar. É a providência divina. Então, para evitar futuros sabores, né? Para frente nas reencarnações vindouras, aproveitemos essa reencarnação agora, né? Jesus falou, reconcilia com o teu inimigo enquanto estiver lado a lado com ele. Né? Aí, quando você está no caminho junto com ele. Essa é a grande oportunidade. Muito bacana com quem fez essa pergunta e a resposta principalmente, Alexandre. Parabéns. Bom, tem uma pessoa aqui que faz o seguinte. Eu ouvi certa vez em uma palestra sua que estamos rodeados de espíritos. Verdade. E que quando estamos bebendo e fumando, eles estão junto de nós bebendo e fumando. Como é que pode ser isso? E na sua palestra você fala também que isso é suicídio. É interessante. Estamos rodeados de espíritos sempre. Aqui agora. Para todo lado, gente. Às vezes a pessoa diz, mas lá no centro espírita tem espírito? Tem. Na sua casa também tem, dentro do ônibus tem, na sua empresa tem, na rua tem, no boteco tem, no hospital tem, para tudo, no cemitério. Tem espírito para todo quanto é lado. Né? A verdade é essa, para todo lado. Nós temos uma quantidade enorme, a população espiritual é muito maior do que a população encarnada. Estamos rodeados de espíritos, sim, de todas as naturezas, ou seja, desde aqueles bons amigos espirituais, dos trabalhadores da seara do Cristo que estão aí na seara aí do bem, ajudando e acolhendo, né, protegendo, como também tem aqueles que ainda permanecem no mal. Não são espíritos maus, porque não existe espírito mau, foi criado por mal não, ele está mal, vai ser bom um dia. Ou está ali para azucrinar a pessoa, ou está ali para destruir a vida da pessoa, ou está ali também por causa dos vícios, por exemplo, como é o caso aqui, né? Quando estamos bebendo e fumando, eles estão junto de nós bebendo e fumando, tá, com certeza. Olha só que coisa interessante, não, às vezes está não, está sempre. Por quê? Mas por que ele fica ali bebendo e fumando com a gente? Meus amigos, veja bem, quando a gente morre, o dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio, não vai mudar nada, por isso que nós espíritos falamos desencarnar, ou seja, esse espírito vai sair do corpo da carne, meu corpo vai virar comidinha de bichinho, de microbinho, vai ser enterrado, mas o espírito permanece o mesmo. Eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes.
e eu serei atraído. Olha só, eu não vou não, eu sou atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se eu fui aqui uma pessoa que pelo menos me esforcei para seguir os princípios cristãos, independente da sua religião, estará em bons lugares no plano espiritual, como o Alexandre falou. Mas se eu fui aqui uma pessoa de má índole, prejudicando as pessoas, só fazendo mal, ou prejudicando a mim mesmo pelos vícios, estarei em lugares bem complicados, ou estarei vagando aqui entre os encarnados, ou seja, entre os vivos na carne. Se eu fui aqui uma pessoa que gostava, por exemplo, de beber, de fumar, de usar drogas, quando eu desencarno, eu continuo com as mesmas vontades. Então eu vou procurar quem? Quem bebe, quem fuma, quem usa drogas. Porque como eu não tenho mais um corpo físico, eu não consigo pegar um copo para beber. Mas então eu me aproximo de quem bebe e vou sugar como um vampiro ali, bebendo junto com ele, fumando junto com ele, usando drogas junto com ele. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, sentindo o suposto prazer ali daquele vício, daquela bebida, daquele fumo. E vou bebendo, e vou fumando, ficando bêbado, ficando doidão por causa das drogas. E você sabia que fica assim? O espírito fica doido também, ali bebendo, mesma coisa. E eu falo isso com vocês com muita propriedade, porque eu trabalho ativamente nas reuniões mediúnicas, e eu converso com esses espíritos, igual eu estou conversando com vocês aqui agora. E tem muito espírito, tem espírito que não sabe nem que morreu, para vocês terem ideia. Tem espírito que está tão perturbado. Outro dia mesmo, nós estávamos conversando com uma dessas entidades, coitado, e a pessoa veio aqui nessa casa para fazer o tratamento espiritual, né? O Jesus de Nazaré aqui, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, tem dentro das suas inúmeras atividades o tratamento espiritual. E dentro desse tratamento espiritual existe então o processo de desobsessão, onde a gente vai conversar com as entidades que porventura estejam acompanhando aquela pessoa. E a pessoa estava pedindo um atendimento ali para um ente querido que estava no alcoolismo. E eu então estava conversando, Alexandre, com o espírito que se manifestou, e eu falando com ele assim: ô meu amigo, você está prejudicando o nosso irmão. Eu assim: quê? Prejudicando? Você ficou doido, só? Ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Né? Aí a gente fica naquela tristeza, aí eu chego perto dele assim: vamos beber uma? Ele vai beber, eu bebo com ele, nós bebe, mas é uma maravilha. Aí ele fica feliz, eu também fico feliz, pronto. Aí eu falei com você: mas você não está assim, notando alguma coisa estranha, que as pessoas não conversam com você? Parece que eles não estão nem te vendo. Assim, não, mas sabe como é que é? Você viu que o povo não gosta da gente não, né? Porque a gente é tonto. Olha que sujeira que eu estou. Então, mas ele não importa não, eu chego perto dele, eu abraço ele, ele me entende. Olha só, o cara não sabia, o espírito, nem que tinha morrido, de tão perturbado que ele estava. Então, esse espírito se aproxima da pessoa, se imanta na pessoa, e começa um processo de vampirismo, no sentido de sugar. Ele induz a pessoa ao vício, e a pessoa vai bebendo. Por isso que às vezes você está num barzinho, você está vendo a pessoa assim: põe uma para mim, põe mais um. O cara não para não, é uma atrás da outra. Porque ali tem um monte, uma falange, aproveitando, sugando ali as energias, tudo aquele, o ectoplasma, sugando tudo. As emanações alcoólicas ali, da bebida, do fumo, das drogas, enfim. Então, meus queridos, sabe, Alexandre, uma vez eu pensei assim: Deus podia me dar o poder, 5 segundos só. Eu queria ter o poder de 5 segundos, sabe para quê? Eu queria que todo mundo visse. 5 segundos, ver os espíritos que estão do seu lado. Neguinho, se você está lá na cachaça lá, fumando, usando droga, 5 segundos de evidência, você ia vazar, sumir de medo, porque se você pudesse ver, eu falo isso para você, meu amigo que está nos assistindo aqui, minha amiga, se vocês pudessem ver a aparência monstruosa desses espíritos que estão do seu lado ali, sugando, enfiando a língua dentro da sua boca, sugando ali, é pavoroso, a coisa mais horrível desse mundo, né? Você não ia olhar nem para trás, você nunca mais ia querer colocar uma gota de bebida alcoólica na boca. Não estou fazendo terrorismo aqui não, espiritual não, mas é assim que funciona, essa é a verdade. E quando a pessoa fala assim: mas você falou que é suicídio? Sim. Porque quando a gente fala de suicídio, a gente acha que é o caboclo dando um tiro na cabeça, se enforcando, bebendo veneno, não. Mas quando você está bebendo, quando você está fumando, quando você está usando drogas, você está se suicidando. É um suicídio inconsciente, involuntário, diferente do suicídio voluntário e consciente, que quando você tira a sua própria vida. E se você está bebendo, ninguém fala assim: tomar essa cachaça aqui que eu quero morrer. Ninguém acende um cigarro para querer morrer, né? Não. Mas está se matando aos poucos. Porque a medicina já nos explica que você está danificando o seu corpo físico. Mas quando você danifica o seu corpo físico, consequentemente, concomitantemente, você está danificando o seu corpo espiritual,
que é o perispírito, que é o corpo do espírito, que é o corpo que reveste o espírito. O perispírito é que dá forma a esse corpo físico. Quando você danifica o corpo físico, você danifica o perispírito. E aí o que acontece? Vai chegar no plano espiritual como um suicida. E vai sofrer. E muito. Mas pior do que isso, quando você reencarnar, você terá, olha só, não é que pode ter, não, você terá sequelas na sua próxima reencarnação. Aí é onde às vezes a pessoa nasce cheia de problema e não sabe o que aconteceu. Nasce aquela, como é que chama aquela doença do fígado, quando a pessoa bebe muito? Cirrose, né? A pessoa bebe da cirrose, né? Aí nasce uma criança com cirrose. Mas como assim? Né? Com cirrose? Isso aqui é hereditário. O pai e a mãe bebem? Não, bebe não. O avô e a avó bebem? Não, bebe também não. E o bisavô bebia. Bisavô bebia, meu filho, você precisa comia a garrafa de tiragosto. É o dito cujo reencarnando. É ele mesmo, entendeu? Então, são as sequelas que a pessoa vai estar fumando, nasce com um problema no pulmão, né? Enfim. Então, meus queridos, vamos refletir. Será que compensa um pequeno, né, processo aí de um suposto prazer com tantos séculos de sofrimento, né? E eu queria sugerir aqui 2 livros para vocês todos aqui, né, para você que fez a pergunta e para os demais. Um se chama Sexo e Destino. Esse livro vai nos relatar que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. Coisa de louco. Esse livro é ditado por André Luiz, ao nosso querido, saudoso médium Francisco do Espírito Santo, nosso querido Chico Xavier, ditado por Chico Xavier, e também por Valdo Vieira. Aliás, esse livro, Alexandre, tem uma particularidade muito interessante, às vezes os nossos amigos aqui internados não sabem, mas o André Luiz ditou esse livro para 2 médiums diferentes, para o Valdo Vieira e para o Chico Xavier. Capítulos alternados em cidades distintas. Ele ia lá no Valdo Vieira e ditava um capítulo. Depois ia lá na outra cidade do Chico Xavier e ditava outro capítulo. E foi fazendo assim. Então ficou aquele negócio meio do meio do caminho. Teve que juntar os 2 médiums para dar esse livro. É um livro fantástico que relata ali a que ponto que chega a influência espiritual na vida da pessoa através dos vícios e tudo mais, né? E uma outra palestra também da minha autoria, que se chama Suicídio e Suas Consequências. Depois entra lá no site, lá, ou no Google, caso queira, digita lá Sérgio Bebiano Palestra e veja lá, Suicídio e Suas Consequências. Nós temos uma parte dessa palestra que a gente fala sobre a questão do suicídio inconsciente e do suicídio também involuntário. É isso, Alexandre. Muito bem. Então, vamos para a última pergunta da noite, e tem muito a ver com aquilo que o Sérgio acabou de dizer aqui. A pessoa pergunta, se nascem pessoas com defeitos, pessoas que estão na cama, por exemplo, e nunca conseguem nem falar, e nascem tantas outras perfeitas, aonde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está em toda a natureza, né? Inclusive nesses acontecimentos. É mais ou menos aqui, mais ou menos não, é exatamente o que o Sérgio disse, né? Existem as consequências dos nossos atos, e essas consequências, elas vão além do aspecto moral e do aspecto espiritual, né, Sérgio? Elas somatizam no nosso corpo espiritual através do poder da nossa mente. Então, todas as nossas ações, sejam elas para o bem ou para o mal, elas estão registradas nos nossos caracteres perispirituais através da nossa mente. Então, quando a gente volta nas futuras reencarnações, de uma maneira ou de outra, essas questões se manifestam. Como eu disse numa resposta anterior, seja através dos nossos traços de personalidade, ou seja também através da nossa anatomia física. Muitas vezes, defeitos aparentemente de natureza congênita, né, ou de natureza genética, são, na verdade, manifestação do próprio espírito na carne. Então, quando a criatura nasce faltando um membro, nasce com uma idiotia, nasce como uma cirrose, com uma hepatite, igual o Sérgio disse, com um problema cardíaco, crônico, é porque ali é a somatização, né, de um processo anterior, aquilo que o André Luiz chamou de predisposições mórbidas. Essas predisposições se manifestam ao longo das nossas vidas, porque é preciso depurar o espírito. E como se depura o espírito? Na carne, elaborando na carne. Então, há tipos de sequelas perispirituais que precisam ser elaboradas na própria carne. Às vezes a gente vê aquelas reencarnações dos natimortos, né, Sérgio? Crianças que nascem mortas.
Aí se pergunta, poxa, ficou ali 8, 9 meses de gestação, qual a utilidade disso? Ali um espírito precisa passar, muitas vezes, por um choque perispiritual. Há certos tipos de morte, certos tipos de acidentes, em que a criatura entra em total desajuste perispiritual, até mesmo através de atitudes, como o Sérgio colocou, muitas vezes com características monstruosas. Então a criatura, ela precisa passar por um choque, e esse choque muitas vezes é uma reencarnação que é abortada logo no início. É um choque periespiritual para recompor o perispírito. Aí volta de novo. Às vezes volta de novo, vive alguns dias, nasce, morre de novo. E assim vem. Por isso que nós não somos adeptos do aborto, em hipótese nenhuma, exatamente por causa disso. Porque toda concepção tem um lastro espiritual, tem um porquê. Muitas vezes, ali está um espírito que precisa passar por esse ajuste e por essa provação. E a mãe também, e o pai também. Então, tudo se aproveita dentro desse complexo, né? Então, quando a criatura nasce, a gente tem que ter um olhar de misericórdia, de compaixão para as pessoas que sofrem com problemas de natureza física. E também não devemos ter julgamentos, mas é importante que nós entendamos que Deus não joga dados. Deus não age de forma premeditada, nem de forma punitiva, né? Deus não promove uma reencarnação de uma criatura dessa com o objetivo de fazer sofrê-la. É um processo de reeducação espiritual, através, muitas vezes, da elaboração no sofrimento da carne. É preciso que seja assim, né? Não existe uma maneira mais inteligente da natureza de promover esses acontecimentos e esses reajustes. Pois bem, então nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês, dos presentes, dos que estão do outro lado na internet. E o nosso ano está se encerrando, né, Sérgio? E temos o Natal agora na sexta-feira. Apesar de todo o problema da pandemia, é importante que nós aproveitemos esses momentos para refletir sobre tudo que está acontecendo, né? E não esquecer do principal. O Natal representa o nascimento de Jesus. Não é só o nascimento dele de 2000 anos atrás, é o nascimento dele dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações, todos os dias da nossa vida. Então é o momento em que nós podemos, junto com nossos familiares, mesmo aqueles que estarão à distância, de nós compartilharmos esse sentido. O sentido do Natal é o sentido de comemorar a vida e comemorar a vinda do Cristo, que é, sim, o libertador das nossas almas. Meu amigo Sérgio, meu boa noite, muito obrigado pela companhia. Que agradeço, Alexandre. Eu também gostaria aqui de deixar minha mensagem final aqui aos nossos amigos, principalmente aos nossos amigos internautas e a todos que aqui se encontram, que nós realmente possamos refletir sobre esse ano, meus queridos. Pegar todo o aprendizado pelo qual nós passamos aqui e fazer a nossa mudança interior, a nossa reforma íntima. Conforme a gente colocou aqui no início do estudo, isso tudo é transformar aqui, né, o sofrimento numa grande aula de aprendizado. E é isso que a gente tem que fazer. Então eu quero desejar aqui a todos um Natal de muita luz, de muita alegria, de muita saúde. E que esse ano vindouro de 2021, que se aproxima, possa ser aqui um ano, a todos vocês eu desejo, um ano repleto de realizações também, mas principalmente, meus queridos, de muita sabedoria, que possamos refletir sobre tudo que nós passamos e nos melhorarmos, porque esse é o real objetivo da reencarnação, a nossa mudança interior, dia após dia, construir a nossa vida, tijolinho por tijolinho, como uma construção, que possamos nos melhorarmos todos os dias. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Um grande abraço e muita paz. Muito obrigado a todos.